Olá, amigos, que bom revê-los. Vamos tratar aqui novamente sobre os assuntos relacionados à perícia. Vamos tratar sobre os artigos 95, o 148, o 144 e o 145 do CPC, que tratam sobre aspectos relevantes da perícia contábil. Antes de começar, eu queria fazer um pedido, que vocês deem aquele joinha aí no YouTube, para que o YouTube entenda que são dados relevantes e que ele possa disseminar essas informações para nossos outros colegas, né? E que você se inscreva no canal para ficar recebendo todas essas informações que nós vamos passar para vocês, informações que são relevantes e atuais acerca da perícia contábil judicial e extrajudicial. Vamos em frente. Bom, no artigo 95 do Código de Processo Civil, diz o seguinte: cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Então, isso diz respeito aos honorários periciais e os honorários do assistente. Os honorários do assistente são pagos por aqueles que o contrataram, né? E os honorários do perito são pagos por aquele que requeriu a perícia, ou se for definida pelo juízo, ou ainda se for requerida por ambas as partes. Okay? Parágrafo 1º determina que o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. É relevante que vocês façam a solicitação quando fizerem a proposta de honorários, que seja feito o depósito integral para que seja liberado para vocês na medida em que o trabalho for realizado ou concluído. Parágrafo 2º. A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. Parágrafo 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser, veja bem, parágrafo 3º, beneficiário da justiça. Olha o que diz agora. Custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do poder público ou por órgão público conveniado. Paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela de tributo do tribunal respectivo ou em caso de sua omissão do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 4º. Na hipótese daquele parágrafo 3º, sobre o qual falamos, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário da gratuidade da justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização dos recursos do Fundo de Custeio da Defensoria Pública. Vamos em frente. Impedimento ou suspeição. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição conforme determina o artigo 148 do CPC. Ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, no caso, os peritos são auxiliares da Justiça, aos demais sujeitos imparciais do processo. Primeiro, parágrafo.
A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Desculpa. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova, quando necessária. Dá direito, portanto, ao contraditório. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição que se refere ao parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Vamos ao artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, inciso 1, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Neste caso, ele é impedido. Item 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Inciso 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Ou seja, primos, né, no caso. 4. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Inciso 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte do processo. Vamos em frente. Inciso 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Inciso 7. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Inciso 8º. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Inciso 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente, a fim de caracterizar impedimento do juiz. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogados que individualmente ostente a condição dele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Entendam que essas situações são casos relevantes de impedimento ou suspeição do juízo e, evidentemente, dos auxiliares da justiça. Ok? Vamos em frente. Ainda no que diz respeito ao artigo 145, suspeição do juiz, inciso 1º, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Inciso 2, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa
antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Inciso 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta ou até terceiro grau, inclusive. Inciso 4. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando 1. Houver sido provocado por quem a alega. 2. A parte que a alega houver praticado o ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Ok? Então, esses dados relacionados ao juízo. Agora, vamos lá. Vamos começar a falar no artigo 156, que esse trata já especificamente acerca do perito. Diz o artigo 156, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ou seja, havendo a necessidade de um conhecimento técnico específico, alheio ao conhecimento do juízo, ele pode se valer do perito judicial. Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2º. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo 4º. Para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos artigos 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Isto, evidente, quando forem consultados. Parágrafo 5º. Na localidade em que não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Então, entendam que será necessário fazer a inscrição não só no cadastro judicial, mas também pode fazer a inscrição na própria vara, oficiando ao juiz, peticionando ao juiz que seja o seu nome como profissional qualificado, credenciado para exercer atividade profissional como perito contábil naquela vara. Tá? Mais à frente, nós estaremos fazendo exemplos de peticionamentos que devem ser utilizados por vocês no sentido de requerer o credenciamento nas varas e no próprio tribunal, para que vocês possam ter a possibilidade de atuar como auxiliares da justiça, ok? Seja como perito do juízo, ou mesmo seja como assistente técnico da parte. Tudo bem? Aqui estão meus dados profissionais, meus amigos. Minha rede de contato
nosso grupo no Telegram para vocês acessarem e fiquem à vontade para fazer contato comigo e trocar ideias acerca dos nossos temas que muito vamos tratar aqui nesses nossos diálogos, nessas nossas trocas de experiências com vocês. Aceitem meu abraço e fiquem com Deus.